partir do versículo 9 e vamos seguir até o capítulo 9, alguns versículos nós vamos ler do capítulo 9. Capítulo 8 de Eclesiastes. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Vamos ler o que diz aí. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol, que ele está querendo dizer é no ambiente do ser humano, né? Aqui no nível do ser humano normal, natural, né? Ou seja, ele considera nas suas palavras que o que está além do sol, que a gente pode ver, é um nível profundamente espiritual. E ele não fala sobre esse nível, ele está falando do que se refere ao ser humano aqui na terra. Por isso ele usa a expressão debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões de ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar aonde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade, e isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Temem a Deus, e os seus dias, como sombra, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra, ele diz. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Ele diz que muitas vezes o justo trabalha justamente, e ele recebe uma recompensa como um ímpio. Ele recebe da vida, a vida lhe proporciona momentos ruins, como se ele fosse um ímpio. E existem ímpios que fazem ou praticam sua impiedade, mas eles recebem na vida a recompensa de justos. Eles vivem bem, eles vivem regaladamente como um justo deveria ou deve viver. Então ele viu essas coisas, isso é uma realidade, ele está fazendo uma reflexão do que ele viu na terra. Tá? E você pode entender que ele não está falando de coisas de outro planeta, ele está falando de nós, ele está falando do ser humano, e é assim que vive, é assim que as coisas acontecem. Muitos justos, muitos homens que são justos na terra, às vezes recebem da vida, da própria vida, do dia a dia da vida, recompensa como se fossem ímpios. Coisas ruins acontecem com pessoas justas. O livro de Jó, por exemplo, é uma demonstração disso. Todo o livro de Jó é uma reclamação de Jó sobre isso. Porque Jó era um homem íntegro, era um homem justo, mas veio sobre ele catástrofes extraordinárias. Como se ele fosse um ímpio, como se fosse uma pessoa que não conhecesse a Deus. O próprio Senhor Jesus era um homem era justo, ou é justo, né? E ele, enquanto viveu aqui na terra, recebeu um castigo de ímpio. Ele morreu numa cruz, morreu no meio de criminosos, de assassinos, sendo um homem justo, sendo um homem honesto. Então Salomão estava falando disso, dessas coisas que eu vi debaixo do sol. Que às vezes um ímpio ele recebe recompensa de justo, e às vezes o justo recebe recompensa de ímpio. É isso que ele está dizendo. E isso é importante para o pensamento do tema que eu quero ministrar esta noite. Ele segue dizendo, versículo 15: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber, alegrar-se. Sejam esses seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe deu debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, e nem de dia e nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio não pode até afirmar que entende. Aliás, o sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a vida se torna tão sentida, que as coisas debaixo do sol, entre os seres humanos, não passa de momentos onde o
que a pessoa desfruta nessa vida aqui é comer, é beber, e é para isso que as pessoas vivem. As pessoas vivem para comer, para beber e para desfrutar de algumas coisas aqui. Foi tudo que ele viu debaixo do sol. Ele disse que é difícil de entender. Ele disse que ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Ele disse que ele percebeu que tudo o que Deus tem, que ninguém nota o que Deus tem feito. Que nem conhece os segredos de Deus. E que nem compreende os segredos de Deus nesse plano. As pessoas têm dificuldade de entender, de compreender. Porque aqui essas coisas acontecem. Como resultado desses acontecimentos, as pessoas vivem como que numa prisão. A vida se torna como uma prisão onde você não tem muitas opções, a não ser comer, beber e se alegrar em algumas coisas. Desfrutar da vida é isso, é aproveitar isso. É isso que ele está dizendo. E aí no capítulo 9 ele continua dizendo o seguinte. Versículo 3 em diante, para a gente resumir, para mim entrar no tema. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração do homem, além do mais, está cheio de maldade, de loucura, durante toda a vida. E por fim, eles se ajuntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Olha só, ele está trazendo o entendimento, ele está trazendo o que ele compreende sobre a vida. Ele diz que essa vida, porque ele diz que o destino dos homens é todo. Ele diz que tudo acontece igual. Em outra tradução diz, tudo acontece igual, tanto para o justo quanto para o ímpio. Tanto para aquele que teme a Deus, como aquele que não teme a Deus. Aí ele fala que isso termina, que essa vida, ainda assim, ela termina. Tem um momento que a gente morre, todo ser humano morre, é isso que ele está dizendo. Por isso que a gente tem que desfrutar da vida, em tudo que acontece, em tudo que é possível viver. Ele diz que vai chegar um momento que você vai morrer. E quando você morre, você não vai poder mais fazer nada. Acabou o seu tempo. Ele diz assim no versículo 5, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram, e nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ele diz, depois que a pessoa morre, não tem, por isso que ele disse, é muito melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque a vida, ele diz, enquanto você tem vida, há alguma coisa que se fazer. Mas depois que morre, o que você vai fazer? Isso é interessante, porque vai estar de acordo com o tema que eu quero ministrar esta noite. Verso 7 ele segue, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias da vida, desta vida sem sentido, que Deus dá a vocês debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu duro trabalho debaixo do sol. Os que as suas mãos tiverem que fazer, o que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem há sabedoria. Então ele diz, o que se tem que desfrutar nessa vida, desfrute. Ame. Ame, constitua a sua família, trabalhe. Diz, há algumas coisas que você faz na vida. É isso que você tem que fazer. Desfrute dela. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz que isso para ele não viu tanto sentido nisso. Se a vida se resume a isso, para ele, para Salomão, não tem sentido. Em outras traduções diz que é vaidade. Ele diz aqui no versículo 9, no versículo 8, estejam sempre vestidos com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Em outra tradução diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Ele está falando de que apesar de tudo isso, a única coisa que ele viu que é importante na vida é a alegria. A alegria. Se a gente perde a alegria de viver, se a gente não consegue entender e viver a vida com alegria, você vai passar por essa vida e você vai ter muitos problemas e acabou-se, nada aconteceu. E é isso que ele está tentando nos dizer nesse texto. Agora, ele segue dizendo no versículo 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Olha o que ele está dizendo.
Olha o que ele viu na vida. Ele viu que nem sempre vencem a corrida aqueles que são velozes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a corrida, depois nós vamos falar isso, como Paulo explica o que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a vida é como uma carreira, como um correr numa maratona para se ganhar um prêmio. E que nem sempre são os velozes que ganham, ele diz. Mas, todavia, todos dois, tanto aquele que é veloz como aquele que é devagar, ele pode ganhar a corrida, porque tudo depende da ocasião, e tudo depende da oportunidade. Ou seja, a oportunidade de viver se dá a todos, mas nem todos conseguem aprender a viver. Porque a vida não se faz, ou não tem sentido apenas com algumas coisas que nós observamos aqui na Terra, como, por exemplo, capacidades ou vantagens humanas. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você tem que ser devagar para ganhar. Ele está dizendo que todos vão correr. E se alguém que é rápido e muitas vezes perde, imagina se você for devagar. Existe uma parte do livro do profeta Jeremias que ele diz assim: se você se cansa caminhando com pessoas que vão a pé, imagina se você for chamado para correr com cavalos. Então, ele está dizendo o seguinte: a vida, ela dá oportunidade a todos. Como você vai enfrentar ela? Se você for ou rápido, ou veloz, ou forte, ou fraco, ou se você for sábio ou não, se você for prudente ou não, se você for instruído ou não, a vida vai dar oportunidade a todas as pessoas. Todas as pessoas têm oportunidade na vida. Toda a oportunidade passa. É isso que ele diz. Muitas vezes não é dos sábios, não é só os sábios que têm o pão. Muitas vezes você vai ver pessoas que não têm tanta sabedoria, mas eles conseguem ganhar o pão. Eles não têm tanto entendimento, não têm tanto conhecimento, mas eles conseguem ganhar o pão. E às vezes existem pessoas que têm tanto conhecimento e não conseguem ganhar o pão. Existem pessoas hoje que estão na rua mendigando e que são formados em vários graus acadêmicos. Não é? E existem pessoas hoje que às vezes não têm um curso tão grande, um nível de conhecimento tão elevado, mas eles conseguem ganhar o pão. Então a vida, ela dá oportunidade a todos, é isso que ele está dizendo. E que muitas vezes não é só dos velozes, não é só dos rápidos, né, dos ligeiros, a carreira. Então a carreira é para todos. Tenho que ser ligeiro, tenho que correr, eu tenho que avançar, mas muitas vezes a vida não é só isso. A vida não é só correr. A vida não é só tentar chegar na frente. A vida tem um sentido maior. E a gente muitas vezes não compreende. E Salomão diz que ele viu isso aqui. Que ele viu muitas pessoas que são ligeiros, que são rápidos, mas que não conseguiram ganhar carreira. Não conseguiram vencer. E a gente vê isso. Quem gosta de futebol, quem sabe isso. Às vezes você vai assistir um jogo de futebol, o time melhor que tem perde para o time da segunda divisão. Perde. Mas como é que pode um negócio desse? Porque tudo depende, fala por isso, a oportunidade é dada a todos. Tudo depende do momento, do entendimento, da hora, do instante que você está vivendo. Entender a vida, porque a vida é feita de momentos. A vida é feita de momentos. Muitas coisas aconteceram hoje. Escute bem, muitas coisas aconteceram hoje na minha vida, na sua vida, amanhã é outro dia. Coisas novas vão acontecer. Coisas diferentes vão acontecer. Amém? E nós não podemos estar restringindo a vida, porque senão você para. E isso é sério, e é isso que eu quero falar nesta noite. Mas eu vou concluir aqui o texto para me entrar no tema que eu quero falar. Ele diz no versículo 12: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens não são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Existem coisas que acontecem inesperadas, como uma rede que cai um peixe, ele compara com peixes que estão nadando no mar e de repente vem a rede do pescador e apanha eles. Ele não sabe quando isso vai acontecer. Eu não sei, nem você sabe. A vida é assim. Ele conclui: também vi debaixo do sol, no versículo 13, existe exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Ele diz assim: havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a, muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com a sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. E por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. E logo as suas palavras são esquecidas. Ele viu isso. Que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Que a sabedoria tem mais poder, mas as pessoas desprezam a sabedoria. As pessoas não buscam sabedoria. As pessoas procuram armas.
As pessoas procuram força. E ele diz que a sabedoria é melhor do que a força. Mas todo mundo procura força. Todo mundo quer ser mais forte. Todo mundo quer malhar. Todo mundo quer ser mais forte que o outro. Todo mundo quer ter um corpo mais sarado que o outro. Todo mundo quer ser mais poderoso que o outro. Todo mundo quer ser mais visto que o outro. E ele disse que existia um homem numa cidade que foi cercada por inimigos muito fortes, armados, belicamente preparados. Aquela cidade não tinha condições de se defender. E aquele sábio, naquela cidade pobre, com a sua sabedoria, salvou aquela cidade. Evitou a guerra, repreendeu os inimigos, mas ninguém deu valor para ele. Ninguém falou sobre, ninguém foi lá nem apertar a mão dele e dizer obrigado porque você salvou a cidade. E ninguém se lembrou mais daquele homem, tanto que o nome dele nem é dito. Ninguém sabe quem ele é. Aí Salomão chega à conclusão de que os homens desprezam a sabedoria. De que a vida oferece todas essas coisas. Tudo isso que ele está dizendo aqui acontece nos nossos dias. Acontece hoje, nos dias atuais. É o resumo que ele faz do que ele viu debaixo do sol. Eu, como eu expliquei, esse termo debaixo do sol quer dizer isso, quer dizer que o que ele viu no meio do ser humano. E quem era Salomão para dizer isso? Salomão tinha bagagem para dizer isso? Salomão tinha condições de ser um orador com essa capacidade de dizer isso daí? Será que ele podia dizer isso? Ele foi um dos homens mais sábios da história da humanidade. Ele foi um dos homens que, um rei, um grande rei, um dos maiores reis que a terra já conheceu. Salomão expandiu e ele foi o único que conseguiu, depois de Davi, manter as tribos de Israel unidas. Salomão teve sucesso muito grande como rei. Então, ele tinha bagagem para dizer, ele era conhecedor de botânica profundamente. Salomão conhecia muito sobre botânica, quando na época não existia faculdade de botânica. Ele dava aula de botânica, ele conhecia sobre insetos, sobre animais. Salomão conhecia sobre várias coisas da natureza, que ele estudava, ele pesquisava, e era um homem muito sábio, porque ele tinha sabedoria de Deus. E ele fez essa análise como rei, ele fez essa análise como alguém que adquiriu sabedoria, que conheceu. E esse texto me chamou a atenção por tudo isso. Porque é um texto que é prático, que fala da nossa vida, que é isso que acontece hoje. Isso não acontecia no tempo de Salomão. Isso é uma sabedoria que se estende enquanto esse mundo existir. Isso vai acontecer, porque é isso que acontece. Esse é o resumo da vida humana. É o que a Bíblia e o que Salomão resume da vida humana. Então, baseado nesse texto, eu estabeleci um tema para ministrar esta noite que tocou muito o meu coração nesses dias. E hoje pela manhã, quando eu estava ministrando a escola bíblica, esse tema me veio muito forte de manhã. A presença de Deus se moveu muito forte aqui pela manhã na escola bíblica. E esse tema me tocou muito. E eu fiquei inquieto com ele o dia inteiro. Meditei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que você esteja com o coração aberto essa noite para receber isso. Eu espero que essa palavra seja esclarecida com essa forma que eu vou lhe dizer, para que você entenda o que Salomão disse e por que ele disse isso, por que isso está registrado na Bíblia e como você pode pegar esse texto e usá-lo amanhã de manhã quando você acordar na sua casa. E o tema que eu quero dizer essa noite, eu gostaria que você repetisse após mim. Estamos nos tornando naquilo que seremos para sempre. Vou repetir. Naquilo que seremos para sempre. Isso. Diga mais uma vez. Estamos nos tornando naquilo que seremos para sempre. Exato. Diga à pessoa que está perto de você. Você está se tornando naquilo que você será para sempre. Isso quer dizer que se você parar agora e continuar sendo o que você é até hoje, é isso que você vai ser o resto da sua vida. Você está se tornando aquilo que você será eternamente. Aquilo que você será para sempre. Então esse tema é importantíssimo, é grande, é vasto, porque ele fala exatamente dessa diversidade da vida e ao mesmo tempo da insignificância da vida humana. E como é simples, e como é passageira. E às vezes nós não atentamos para isso. Por isso você vai encontrar pessoas que não entendem o sentido da vida. Porque Salomão mesmo teve dificuldade de entender. Qual é o sentido? Ele disse, não tem sentido para mim. Não tem sentido alguém ser justo, fiel, e depois ele receber uma recompensa como se ele não fosse fiel. Ele passar por provações, dificuldades, como se ele fosse um ímpio, como se ele não conhecesse a Deus. Mas isso acontece. Ele disse, eu não vejo sentido na vida quando eu vejo um ímpio que recebe recompensa de justo. Que ele recebe regalias, que ele recebe honras, quando na verdade ele está fazendo tudo errado e nem a Deus ele não teme, e nem a Deus não conhece. Então Salomão viu isso, e isso intrigava ele.
E ele falava sobre isso. E o livro de Eclesiastes, tanto quanto de Provérbios, Salomão dispensa algum tipo de conhecimento sobre isso, sobre a vida. Então eu gostaria que você observasse comigo, baseado nesses 2 capítulos e nesse tema, que nós estamos nos tornando aquilo que seremos para sempre. Pare para pensar sobre isso. Do jeito que você é hoje, se você não entender que a vida ela vai progredindo, e se você não entender que a vida ela não pode te fechar, ela não pode te deter, ela não pode te parar, que a vida é um processo de mudança e de transformação. Muitas vezes você para no tempo, e muitas pessoas já fizeram isso. Elas são hoje uma coisa que elas daqui a 10 anos, quando você encontrá-las novamente, elas serão a mesma coisa. Elas serão as mesmas pessoas. Não há mudanças, não há ascendência, não há crescimento, não há desenvolvimento e não há um entendimento diferente sobre a vida. A vida para. A vida fica sem sentido. E não há nada pior do que isso. É o que Salomão está dizendo. Ele está dizendo assim: eu não vi nada pior debaixo do sol do que uma vida sem sentido. Do que ver todas essas coisas acontecer e depois morrer. A gente vem a esse mundo, nasce para ver tudo isso acontecer, depois morre e acabou a história. É isso que ele está questionando. Isso é a vida. Para que então? E essa é uma das perguntas que eu vou fazer esta noite. É necessário viver? É necessário então viver, de acordo com o que Salomão está dizendo, vendo todas essas justiças, vendo tudo o que acontece. Falar de injustiça com o brasileiro é falar da nossa matéria do dia a dia. Falar de injustiça com a nossa sociedade é falar do que a gente mais sabe. Porque a gente vê isso todos os dias. Porque a gente vê isso no nosso trabalho. Porque a gente vê isso na nossa cidade. Porque a gente vê isso quando liga a televisão. Porque a gente vê isso nos nossos governantes. Porque a gente vê isso nas famílias, nas cidades, na sociedade, em todos os lugares. Injustiças, injustiças e injustiças. E a vida vai passando. A vida vai passando. E a gente acaba se envolvendo com essa vida e os dias vão se findando. E para que viver, na verdade? Qual o sentido disso? Ou seja, o que eu quero dizer a você é que tudo isso é o que nós estamos nos tornando e seremos para sempre. Vou repetir, nós seremos para sempre. Então preste bem atenção no que você está se tornando. Em que tipo de pessoa, em que tipo de ser humano você está se tornando. Em que você está se transformando. Da onde vem a sua fonte de inspiração para ser o que você é. Porque isso que você está se tornando, você será eternamente. Isso no que você está se transformando, você vai ser isso para todo o tempo. Para a vida eterna você vai ser isso. Então eu quero essa noite dar algumas coisas que nos ajudam a ver essa questão. Resumindo é isso, a vida terrena é passageira, é injusta e sem sentido. É passageira porque ela fala do além, ela fala da morte, Salomão fala da morte, quer dizer, a morte acaba com a vida terrena. E diz ele que depois que morre, então não há mais como viver o amor, a ódio, a inveja, qualquer tipo de sentimento humano só se vive enquanto está aqui. Depois que morre, essas coisas não vão valer. Porém, o que você vive aqui é que vai fazer, vai refletir na sua eternidade, naquilo que você será depois da morte. Ele diz assim, que é injusto, que tudo que acontece é igual a todos os justos e injustos, ou seja, ele não acha justo isso na terra, não tem sentido para ele, tudo acontecer igual, tanto para ímpio como para justo. É sem sentido porque não existe um significado nisso. A maioria das pessoas não encontra um significado para a vida. Então o que chama atenção é que a sabedoria traz livramento, preserva a vida, mas é desprezada. É o que ele fala da história do velhinho lá na cidade. É isso que chama a atenção dele. Né? E que o pecado, no final ele diz que o pecado corrói tudo, destrói tudo. O pecado acaba com tudo isso. É isso que Salomão conclui. E aí ele diz o seguinte, que a vida humana deve ser encarada com alegria. É a melhor maneira de viver. Por isso que as pessoas hoje vivem mais em depressão, porque elas não conseguiram entender o sentido da vida. Por isso depressão é o mal desse século. E muitas mais pessoas vão cair em depressão. E muitas mais pessoas vão começar a tomar remédio e depender de remédio daqui para frente em todos os lugares do mundo. Porque as pessoas sentem um vazio muito grande na vida. A vida não tem sentido. Os computadores não puderam trazer sentido para a vida. A tecnologia não trouxe sentido para a vida. Tudo começa a se tornar antiquado. Tudo começa a se tornar velho. A insatisfação continua.
quando se descobriu as coisas que a ciência demonstra para o ser humano, sempre foi uma euforia. Quando chegou, por exemplo, o computador, por exemplo, laptop ou microcomputador, todo mundo achou bom. Hoje já ninguém mais quer laptop, já quer ultrabook. Aí depois já não quer mais, já quer um tablet. Depois não quer mais, ele quer... Quando descobriu o telefone sem fio, aquele tijolão grandão que a gente guardava, ele ia pegar 2 quilos do lado, você tinha que usar 2 para equilibrar o peso. Todo mundo ficou feliz, alegre com aquilo, mas daqui a pouco, não quero mais, agora eu quero um telefone menor. Aí fizeram um telefonezinho bem fininho, menorzinho. Aí daqui a pouco, não quero porque esse só tem um chip, eu só quero o que tem de 2 chips. Aí depois fizeram com 2 chips, gente, não quero com 2, agora eu quero com 4, porque eu quero usar as 4 operadoras de uma vez só. Aí tem gente que não gosta dos dedões, aí compra 4 celulares que é para ter um com cada chip. E assim a insatisfação humana vai continuar. Como é que a gente sacia isso? Por isso que Salomão diz aqui no seu texto que ele percebeu uma coisa, que os olhos do ser humano nunca se saciam. Que dia que o seu olho vai cansar de enxergar? Todos os dias você acorda e enxerga milhares de imagens na sua frente, milhares, que são gravadas no córtex cerebral, são gravadas na sua memória. Ele nunca se fadiga, ele nunca se cansa de ver. Não sei quando você envelhece, já está velho, mas a vida você ainda vai ver muitas coisas. E a alma, o ser humano não se sacia. Essas coisas não resolvem, não traz sentido para a vida. Por quê? Por que isso mudou? Porque toda essa tecnologia mudou no que Salomão diz. As coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. Os problemas, as tragédias, as coisas ruins continuam. Aliás, elas parecem de uma certa forma aumentaram mais. Quando que se viu nesse país uma criança, um adolescente de 13 anos, matar toda a sua família e depois se suicidar? Nós vemos isso acontecer. E não se espante, vai acontecer coisas piores. Porque as pessoas não estão entendendo o sentido da vida. Enquanto isso, o ser humano procura alguma forma de preencher esse vazio. Ele procura pecar, inventar uma maneira de pecar, e mudar as coisas. E alguns estão querendo mudar a percepção da realidade. Estão querendo mudar a própria percepção da realidade. Como é que você muda a realidade, gente? Como é que você pode dizer que pau não é pau e que pedra não é pedra? Mas é isso que está acontecendo. Então essas questões de Salomão são exatamente para descrever o que nós estamos nos tornando, o que o ser humano está se tornando, o que você está se tornando, o que eu estou me tornando. Essas coisas nos atingem. Porque esta noite Deus está falando com cada um que está aqui dentro. Amém? Deus está falando conosco. Nós temos tudo a ver com isso aqui. Essas coisas nos importam. E se você desprezar isso, você vai se encontrar diante do que Salomão diz. Você está desprezando a sabedoria. E desprezar a sabedoria é desprezar o próprio Deus, porque a sabedoria vem de Deus. Vou repetir, a sabedoria vem de Deus. Amém? E ele diz que a sabedoria é melhor do que a força. E que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Amém? Então, eu gostaria que você entendesse isso. De que adianta viver essa vida? De que adianta viver? Ela só tem sentido quando percebemos que ela transcende. É isso que eu quero que você entenda comigo nesta noite. O sentido dessa vida aqui que Salomão descreveu, que é a vida que nós vivemos, e que infelizmente muitos que se dizem cristãos estão vivendo assim. O índice de pessoas dentro das igrejas cristãs que sofrem de depressão estão aumentando dia após dia, dia após dia. Aqueles que dizem que encontraram Cristo, aqueles que dizem que encontraram a vida, aqueles que dizem que encontraram a salvação. Salvação de quê? De que você é salvo? Do que é salvo? Do que você é salvo? Do que eu sou salvo? Entende? A vida tem que ter algo mais importante. A vida tem que ter um valor maior. E a palavra que eu encontrei para descrever isso é transcender. E eu gostaria que você entendesse o significado da palavra transcendência, para você encontrar nesta noite comigo o sentido da vida, o sentido por que ela existe. Então escute comigo nesta noite. Eu gostaria que você entendesse duas coisas. A primeira delas é que a vida, ela tem 3 níveis.
Preste bem atenção, eu vou explicar isso rapidamente, não vou me demorar. Existem 3 níveis de vida. A vida nos proporciona 3 níveis. Esses níveis são os seguintes, preste bem atenção nisso: sobrevivência, sucesso e significado. Quando você vive essa vida que Salomão está dizendo debaixo do sol, você vive uma dessas 3 vidas. Ou você sobrevive, ou você tem sucesso, ou você encontra o significado da vida. Nada mais do que isso. Um desses 3 níveis, todos nós aqui estamos em um desses 3 níveis. Ou você está sobrevivendo, ou você tem sucesso na vida, ou você tem o significado da vida. Num desses 3, eu e você nos encontramos. Todo ser humano está vivendo um desses 3 níveis. A sobrevivência, o significado da sobrevivência é que a pessoa vive apenas por existir. Cada dia vencido é como uma grande batalha ganha. Para tais pessoas, a expressão pão de cada dia é literal. Não se refere aos recursos da vida como diversos, mas como escassos. Sabe? Aquela vida em que quando termina o dia, você diz: graças a Deus, escapei. Meu Deus, eu pensei que não ia dar conta. Esse é o nível da sobrevivência, em que você come o pão com escassez, em que as coisas vivem, o dia a dia é mais pesado do que um campo de batalha. Sobrevivência. Você quase que tem que ter uma força sobre-humana para atravessar um dia, para viver um dia. Isso é sobreviver, tentando sobreviver. Lutando, a minha vida é uma luta, é uma guerra, é um campo de batalha diário. E eu termino o dia, pensei que não ia dar conta. E amanhã, vamos de novo. Sobrevivendo, tentando passar pela vida, tentando atravessar o que Salomão viu, que ele se refere a isso, debaixo do sol. E tem o outro nível, que é o nível do sucesso. E de acordo com uma cultura e o meio social em que vivemos, buscamos conforto, prestígio, realizações profissionais, relacionamentos satisfatórios. A nossa perspectiva, você sabe que é um sucesso quando pode escolher onde passar as férias. E se este é o seu caso, a maioria das pessoas no mundo gostaria de ter os seus problemas. Então, a pessoa de sucesso nesse conceito da vida é as pessoas que adquiriram alguma coisa, em que elas não sobrevivem, em que elas têm alguma coisa que dá um certo alívio para elas, em que elas têm seu planejamento, elas têm a sua sobrevivência, melhor dizendo, a sua vida está mais equilibrada. Aí ela se considera uma pessoa de sucesso, porque ela adquiriu algumas coisas. Outros, eles buscam esse sucesso e atingem níveis desse sucesso mais elevados, até de serem famosos, de conseguirem ganhar muito dinheiro com o seu sucesso. E assim eles vão vivendo a vida. E muitas pessoas entendem e vivem e procuram sair do estágio de sobrevivência para o estágio de sucesso, achando que a vida é isso. Que se eu conseguir sucesso na vida, então tudo bem. Está tudo maravilhoso. Aí a gente vai buscar as pessoas de sucesso na vida, que conseguiram o seu bem-estar, que conseguiram ter uma vida mais equilibrada socialmente, financeiramente, e nós entendemos que as coisas não funcionam assim. Que a vida, do mesmo jeito, essas pessoas conseguiram sucesso, mas elas não conseguiram algo mais importante na vida. O sucesso não trouxe para eles alegria. A casa, o carro, a vida aqui não trouxe isso para eles. Então esse é o segundo nível. E o terceiro nível é o nível de significado. É o nível do significado. Quando você decifra a vida. Quando você encontra o significado, por que você vive? E por que você está aqui? Por que eu existo? E por que você existe? Então esse é um terceiro nível. E aí esse terceiro nível, que é o nível do significado, é o quando você encontra o entendimento e a sabedoria sobre o que é transcender. Que você entende que a vida é mais do que pão. E você entende quando o mestre dos mestres, chamado Jesus de Nazaré, disse: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aleluia. Como o Senhor Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que de mim se alimenta jamais terá fome. Quantos estão me ouvindo? Ok? Então entenda isso. E em um desses três níveis nós nos encontramos. Quando nós encontramos o significado da vida, que é o significado da vida. Existe um senhor chamado, aliás, não é um senhor, uma peça de teatro que se tornou até filme, que se chama Morte e Vida Severina, em que um senhor chamado, dentro dessa peça, João Cabral de Melo Neto, disse o seguinte: as pessoas não têm medo de morrer. Na verdade, elas têm medo de morrer sem saber por que viveram. As pessoas não têm medo de morrer. Elas têm medo de morrer sem saber por que elas passaram por essa vida. Por que eu existi? Por que eu vivi? Esse é o maior medo que as pessoas têm. Então, por isso vem a pergunta: é necessário viver? A necessidade da vida. Para que viver essa vida dessa forma? Essa é a questão. Porque muitas pessoas ainda encontram sentido, ou melhor dizendo, mesmo sem encontrar sentido, elas insistem em sobreviver, e elas insistem em ter sucesso nessa vida. Aí eu fui buscar uma coisa interessante, eu quero compartilhar com você, eu já estou no meio para o fim da minha mensagem. Existe um poeta chamado Fernando Pessoa. E ele escreveu uma nota, uma frase, ou melhor dizendo, uma das partes dos seus livros. Ele conta vários livros, ele escreve vários livros. E ele fala sobre navegadores, sobre homens que buscavam, através dos seus embarcações, descobrir as coisas mais distantes da vida, ou melhor dizendo, os segredos dos mares, dos oceanos, quando não se tinha um mapa mundi ainda, quando os mares eram um mistério para o ser humano. E ele diz o seguinte: os navegadores antigos tinham uma frase gloriosa, e eles diziam, preste bem atenção: navegar é preciso, viver não é preciso. Ele diz assim: quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso, só quero torná-la grande. Ainda que para isso eu tenha que disser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade. Ainda que para isso eu tenha que perdê-la como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito pessoal de engrandecer a pátria, de contribuir para a evolução da humanidade. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que não vale a pena viver a vida simplesmente sobrevivendo. Viver para passar os dias, viver, comer, beber, dormir e morrer. Ele está dizendo que existe algo mais. E ele diz assim: eu quero criar, eu quero fazer algo novo, eu quero descobrir coisas novas, eu quero encontrar um sentido para a vida. E agora escute. Assim Fernando Pessoa expressou o caminho, por meio do qual pretendia dar sentido à sua vida. Viver seria pouco, era necessário criar. Por isso você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo muitas vezes: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O Fernando Pessoa, como um poeta, descobriu que viver simplesmente é muito pouco. Ele diz: eu preciso criar, porque criar é mais importante do que viver. Porque o criar dá sentido ao viver. Por isso Jesus disse isso, que a vida aqui, nesse plano terreno, é muito pouco. Todo o sucesso que você ganhar aqui, todo o aplauso que você receber aqui, todo o elogio que você receber aqui, tudo que você conquistar nessa vida, é muito pouco diante da verdadeira vida que você só vai encontrar no Messias e Yeshua HaMashiach. Entende? Por isso ele entendia isso. Agora ele diz assim: de fato não basta viver no sentido de passar pela existência. É preciso
concretizar as finalidades que justifiquem a nossa existência. E aí diz assim, podemos parafrasear a frase de Fernando Pessoa da seguinte maneira: viver não é necessário, é preciso transcender. E o que é transcender? O propósito de transcender implica experimentar a unidade entre o espírito humano e o espírito de Deus, estabelecer conexão, desenvolver um relacionamento pessoal, afetivo e eterno. O estágio final do propósito de transcender é a participação na natureza divina. Quem está me estudando? Transcender é você fazer a ligação entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Transcender é entender que o Espírito de Deus faz essa conexão entre essa vida sem sentido e traz da eternidade, da verdadeira vida. Por isso você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem está me ouvindo? Amém. Ele vem trazer o sentido para viver. E transcender é isso, transcender é essa conexão. O meu espírito toca o Espírito de Deus, o Espírito de Deus toca o meu espírito, e eu começo a entender que a vida não é só comer pão, que a vida não é só comer, beber, dormir, que a vida não é só passar por ela, que a vida dessa forma, nós vamos estar enquadrados no que Salomão viu, sem sentido, sem razão para viver. Ela vai passar, e muitos estão achando a vida a coisa mais sem graça, outros estão se apegando ao sucesso e achando que a vida é um sucesso, quando nós podemos ter sucesso cumprindo um propósito errado. Muitas pessoas têm sucesso na vida, mas têm um propósito errado. Por isso, esse é o maior fracasso do ser humano. A maior tragédia que pode acontecer na sua vida é você ter sucesso com um propósito errado. Existem muitas pessoas que têm, eu vou lhe dar um exemplo, um traficante de drogas, é um cara de sucesso. Ele tem dinheiro, ele aparece na televisão, ele influencia muita gente, ele manda em muitas coisas, mas ele tem um propósito errado. Tem sucesso com propósito errado. Esse é um exemplo. Muitos acontecem. A gente está, e isso é uma tragédia na vida do ser humano. Sucesso é mais do que você ter coisas. Sucesso é mais do que você ter empreendimento, é mais do que ter alguma coisa nesse mundo. Sucesso é muito mais do que isso. Porque se você pensar que sucesso é isso, você vai ter que admitir comigo esta noite que Jesus foi o homem que mais teve insucesso nessa vida. Se você olhar para a vida de Cristo e basear o sucesso como sendo dessa forma, você vai ter que entender comigo esta noite que Jesus foi um fracasso. Jesus Cristo foi um fracasso, baseado no que se tem de sucesso na vida nesse mundo. Jesus não teve nenhum tipo de sucesso, como esse mundo classifica sucesso. E quando eu digo para você que eu sou seguidor de Cristo, e se você não entender o sentido do sucesso e me admitir, ou admitir junto comigo que Jesus foi um fracasso, então escutem, nós estamos seguindo um homem fracassado. Porque ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele morreu entre 2 ladrões em uma cruz. Ele foi um homem que não teve nenhum sucesso, baseado no sucesso desta vida. Quem está me ouvindo? Amém. Mas hoje nós estamos aqui e seguimos esse homem. Amém. Seguimos ele. Por quê? Porque só consegue seguir ele quem entende que sucesso não é isso. Que sucesso não é o que o mundo vive. Então, se sobreviver não é legal, sobreviver é viver numa guerra o tempo inteiro. Ter sucesso também não é o sentido da vida, porque eu posso ter sucesso fora do meu propósito. Então sobrou uma alternativa. Eu preciso encontrar o significado de viver. E o primeiro significado para viver é transcender. É ir além de tudo isso. É ir além do pão, é ir além da comida, é ir além do sucesso, é ir além das coisas dessa vida. Existe algo além. Existe algo que está além de tudo isso. Existe algo que está além desses ventiladores que você está vendo. Existe algo que está além dessas pessoas que estão sentadas ao seu redor. Existe algo que está além desse pátio. Existe algo que está além do que você veste, do que você come. Existe algo que está além da sua casa. Existe algo que está além da sua faculdade, do que os seus estudos. Existe algo que está além de tudo isso. E se você abrir bem um pouquinho mais os seus olhos esta noite, você vai perceber que Ele está aqui esta noite. Que Ele está presente neste lugar. E que só quando você transcende, que você vai além, que você começa a receber a mesma natureza de Deus no seu espírito, e que você percebe que a vida
com Ele é que tem sentido. Que a vida sem Ele não tem sentido nenhum. Então, viver não é necessário. Você não precisa viver, mas você precisa transcender. Porque só transcendendo é que você vai encontrar o sentido da vida. Ainda parafraseando a palavra de Fernando Pessoa, viver não é necessário, é preciso conviver. Se o propósito de transcender é você fazer uma conexão com a eternidade, com o divino, com o sobrenatural de Deus, conviver implica desenvolver plenamente vínculos de amor e afeto. Estágio final do propósito de conviver é a unidade da raça humana, em que cada ser humano compreende-se e experimenta-se como um entre pares. Eu sou ele e ele sou eu. A segunda coisa que acontece é conviver. Viver não é necessário, mas conviver é necessário. Fazer amizades, criar relacionamentos, criar laços afetivos, amar, viver com pessoas. E nesse ponto a igreja deveria ser o maior de todos os exemplos de convivência. Porque ela é o corpo de Cristo. Amém? É isso que traz sentido para a vida. É quando você entende que viver não é necessário, mas conviver é necessário. Porque você transcende e você encontra-se com o eterno, com o Deus sobrenatural, e você começa a conviver. Ou seja, a vida, o universo não gira em torno de você. O egoísmo vai embora. Você despreza o egoísmo. Você consegue perceber que existem muitas pessoas ao seu redor e que você não tem que viver para você mesmo. E que a vida não gira em seu redor. A vida não se fecha dentro do seu quarto, da sua casa, do seu carro, da sua vida própria. A vida tem pessoas ao seu redor. E só quando você começa a compreender essas pessoas e viver, conviver com elas, você consegue encontrar sentido para a vida. Vou repetir, você consegue amar as pessoas. Todos estão me ouvindo? Viver não é necessário, é preciso construir. Qual é o propósito de construir? Implica cooperar com Deus para colocar ordem no caos, para manter o caos em ordem. O estágio final do propósito de construir é a restauração e a harmonia cósmica, em que todas as coisas, nos céus e na terra e debaixo da terra, serão reconciliadas sob o governo de Deus, a saber, o reino de Deus, em que a vontade de Deus é feita, assim na terra como nos céus. Você encontra o sentido da vida quando você transcende, porque você liga o seu espírito com o espírito de Deus e entende que a vida vai além do que comer e beber. Por isso a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Você começa a entender o sentido da vida quando você entende que viver não é necessário, mas é preciso conviver. Quando você entende que você tem semelhantes, que você tem próximos perto de você, e que a vida e que o universo não tem que girar em redor de você, e todas as atenções dos planetas têm que estar voltadas para você. Pelo contrário, você vive com o propósito de abençoar outras pessoas, porque outras pessoas precisam de você. Amém. Entendemos o sentido da vida quando entendemos que é preciso construir, que a gente precisa dar ordem a este caos. Como que a gente faz isso? Quando a gente coopera com Deus, para que todas as coisas que se passam nessa terra glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Amém. Quantos estão me ouvindo nessa? Amém. Então esse é aí que você encontra o significado da vida. Mas as coisas não param por aí. As coisas elas não só terminam aí. Eu gostaria que você abrisse agora no Novo Testamento a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Quem encontrar me ajude na leitura para eu poder ser mais rápido no que eu quero concluir nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 e versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, a que está debaixo do sol que Salomão falou, nós somos o quê? Os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Por isso as pessoas estão com depressão, por isso as pessoas estão tristes, por isso as pessoas estão deprimidas, angustiadas, por isso as pessoas não têm sentido na vida, porque tudo para elas gira em torno disso aqui: comer, beber, viver isso aqui.
conquistar sucesso, conquistar coisas, conquistar aplausos, conquistar diplomas, conquistar tudo isso aqui. Nada mais. Né? E é isso que Paulo está dizendo, mas Paulo não para aí. Ainda em 1 Coríntios, volte para o capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. O Senhor está aqui nesta noite. Vou repetir, o Senhor está aqui esta noite. Aleluia. Sabe por quê? Porque você está se tornando naquilo que você será eternamente. Aleluia. Você está se transformando em alguém que você vai ser para sempre essa pessoa. Então por isso o Espírito de Deus está aqui para animar você. Porque você ainda não é tudo que você tem que ser. Você sabe que você não atingiu todo o potencial. Você sabe que você pode transcender. Você sabe que você pode ir além do que você já foi. Você sabe que você pode melhorar muito do que você é hoje. Porque se você parar e continuar sendo o que você é hoje, é isso que você vai ser o resto da sua vida. É isso que você vai ser para sempre. E eu lhe aconselho esta noite a que você entenda que a vida é dinâmica e que Deus não para. A Bíblia diz: Deus trabalha até agora. Jesus disse: eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também. Deus está trabalhando neste momento. Vou repetir, Deus está trabalhando neste momento. Ele quer ajudar você a ser melhor do que você já foi até hoje. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas melhores para você. Sua vida pode ser muito melhor do que é agora. Vou repetir, pode ser muito melhor do que é agora. Mas se você quiser ficar desse jeito, I'm sorry. I can't do anything about it. Eu não posso fazer nada a seu respeito. Eu posso fazer esta noite ministrar sobre a sua vida e dizer: você pode ser muito melhor do que você é agora. Que tal você animar essa pessoa que está ao seu lado e dizer isso para ela? Você pode ser muito melhor do que você é agora. O que você acha de uma melhorada? O que você acha de dar uma melhorada? Hein? Dá uma melhorada, aleluia, dá uma melhorada. O Espírito do Senhor está aqui para te ajudar. Ele vai soprar sobre você. Você vai melhorar. Ei, você vai melhorar. Ei, você vai melhorar. Você vai ser um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um cristão melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, um amigo melhor, um filho melhor. Você vai ser melhor. Você pode ir além de tudo isso, porque essa é a vida que Deus planejou para nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem achou 1 Coríntios capítulo 9, versos 23 a 27? 1 Coríntios 9, 23 a 27. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia. Ele disse: eu faço isso por causa do Evangelho. Eu aprendi com o Evangelho que a vida tem um sentido, que ela tem um objetivo, que existe uma meta a ser cumprida, que existe como uma carreira a ser proposta. Eu tenho algo a alcançar, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho uma razão, um motivo para viver. Eu não estou aqui existindo por existir. Eu não estou aqui só para comer e beber e me acabar e morrer. Não é isso que vai dar sentido na minha vida. Eu tenho algo maior, eu tenho um propósito maior, eu tenho um objetivo maior, eu tenho algo que vai além de simplesmente comer e beber. Eu aprendi isso com o Evangelho. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Oh, mas eu estou com vontade de dar glória a Deus essa noite. Eu não sei porquê, eu acho que eu estou virando pentecostal e estou começando a aprender a dar glória a Deus de novo. Mas não para por aí. Vamos 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 2. Eu não vou comentar cada texto, porque senão a gente não vai sair daqui tão cedo. Mas observe bem o que está escrito. 2 Timóteo capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 13. Escute o que Paulo diz aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Por gentileza, quem me dá um help, leia para mim. Timóteo está difícil, acho que o Timóteo é o sumido das Bíblias.
pastor ainda tem, pastor Wilson? Timóteo ainda tem? Tem na sua aí, João Timóteo? Tem? Tem, Então vem, filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Quantos podem dizer amém por isso? Essa é a visão de Paulo sobre a Bíblia. Você vai ter o versículo 13? Acabou aí? Esse é o versículo 13? Isso. Esse era o que Paulo pensava. O que você recebeu de mim, transmite a outros que são fiéis, para que também eles possam transmitir a outros. A vida é dinâmica, a vida é dinâmica. É isso que Paulo está dizendo. A vida é dinâmica. Há um objetivo na vida, há um propósito na vida. E só se encontra esse propósito através do Evangelho de Cristo Jesus. Quem está me ouvindo nessa noite? E o último texto para a gente encerrar. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 7 a 16. E a gente encerra aqui. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 até o versículo 16. Mas o que para mim era ganho, e que tenho perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Que maravilha. Amém? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu entendi pelo Evangelho que na vida existem perdas. E quando você transcende, e quando você entende o sentido da vida, você não tem medo de perdas. Você não tem medo das perdas, do que você perde nesse plano, que Salomão chama debaixo do sol. Ele disse, eu perdi muitas coisas quando eu encontrei o Evangelho. Eu perdi muitas coisas que para muitos seriam muito valiosas. E eu desprezei essas coisas quando eu encontrei a Cristo. E eu descobri o poder da sua ressurreição. E tudo que eu quero na minha vida, ele diz, é conhecê-lo. Tudo que eu quero é conhecer a Ele e conhecer o poder da sua ressurreição. Porque eu sei que assim eu alcançarei a ressurreição dos mortos. E ele diz, eu não julgo que tenha alcançado. Por quê? Porque a ressurreição é o meio que vai nos levar para essa vida plena. A vida plena vem através da ressurreição. Por isso Jesus, ele é
pleno, porque Ele já ressuscitou. Aleluia. Jesus já está nessa vida. Escute o que eu estou lhe dizendo. Jesus já está desfrutando dessa vida. Jesus já venceu tudo que tinha que vencer. Está desfrutando dessa vida, aguardando o dia em que Ele diz assim: eu vou buscar vocês, para que vocês venham viver comigo essa vida. Eu vou dar um corpo para vocês, igual o corpo que também eu recebi do meu Pai, para que a gente possa viver essa vida. E todo aquele que vencer, eu permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Paulo disse isso. Eu entendi perdas. Entende a pessoa? E ele diz assim, essa palavra perfeito, Emmanuel aí, é uma palavra maduro, a palavra traduzida de uma forma menor traduzida é maduro. Ele disse: eu cheguei à maturidade de entender isso, que existem momentos na vida que a gente perde, porque o próprio Senhor Jesus ensinou: quem não perder a sua vida por amor de mim, não vai encontrar a sua vida. Para você encontrar a verdadeira vida, você tem que perder. Há algumas coisas que temos que perder. Há uma canção que nós cantamos aqui que diz: há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, existem vontades que precisam morrer, existem coisas que precisam ser perdidas. E enquanto nós nos agarrarmos nela, tem pessoas que não encontram o sentido da vida porque não querem soltar coisas, porque não querem se libertar de coisas que o prendem, que fazem viver num mundo só debaixo do sol. Ele só enxerga debaixo do sol para cá. Ele não entende que a vida transcende e que a gente só encontra esse caminho por meio do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que a vida não está aqui somente. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz assim: eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto, para o meu objetivo, para o meu propósito, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Ei, aleluia. Esse eu tenho um objetivo, e tudo que acontece aqui nessa vida para mim é passageiro. O dia de hoje, vivi hoje, amanhã é outro dia, e eu vou seguir em frente, porque eu não alcancei. Ele diz: eu não alcancei ainda o meu alvo, mas eu prossigo para alcançá-lo. Ele diz assim: todos aqueles que já amadureceram. Veja bem, o que ele está dizendo é que ele não descarta as coisas, porque às vezes as pessoas interpretam o texto bíblico errado, em que elas não conseguem reter, elas não conseguem guardar nada. Elas começam a receber coisas de Deus e elas vão dispersando. É como um saco furado, em que Deus está ministrando, está falando, entra e sai e não retém e não fica nada. Mas Paulo está dizendo: e todos aqueles que já são maduros, como eu, que entendem dessa forma, que já chegaram em algum lugar, mantenham isso, fiquem firmes nisso, porque nós temos mais para alcançar. Tudo que você já recebeu até agora não é o fim, não acabou, ainda tem coisas e muitas coisas. A porta está aberta. Vou repetir: a porta está aberta. Então o que nos falta é entender essa realidade, é entender o objetivo. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Eu descobri que meta, objetivo, finalidade e propósito não são a mesma coisa. Eles têm significado diferente. Você pode ter meta, mas você não tem propósito. Você pode ter meta, mas não tem finalidade. Você pode ter meta, mas não tem objetivo. Você pode ter objetivo, mas você pode não ter propósito. Não é a mesma coisa. Quando Paulo estava falando aqui de algo, ele estava falando de tudo isso, de propósito, aonde engloba tudo isso. Mas escute só para me encerrar. A meta é o lugar definitivo ou intermediário aonde eu quero chegar. A meta responde à pergunta: aonde? O que é a meta? O lugar aonde eu tenho que chegar. É um lugar definitivo. Eu cheguei ali, eu paro. Onde é a tua meta? Onde você quer chegar? Você já chegou onde queria? Você já está aonde queria? Você já alcançou a sua meta? Porque a meta é o lugar aonde eu quero chegar. É um lugar definitivo. Quando eu alcancei a minha meta, eu paro. Isso é meta. Lugar onde você quer chegar. Imagine uma corrida, quando um atleta tem uma meta. Qual é a meta dele? Cruzar a linha de chegada. Quando ele cruza a linha de chegada, ele para de correr. Ele alcançou a meta. Ele chegou a linha, cruzou a linha de chegada. É aonde você quer chegar. A meta responde essa pergunta: onde?
A sua meta é isso aqui? É essa vida aí que você está vivendo? É isso mesmo que você quer? Tem certeza? Onde você quer chegar? Isso é meta. E o que é objetivo? O objetivo justifica a meta. O objetivo responde a pergunta, para quê? Para quê? Qual é o objetivo de quem corre uma corrida? Uma medalha? Um troféu? O troféu é o objetivo. A meta é a linha de chegada. São duas coisas diferentes. Então muitas vezes você pode ter meta, mas não pode ter objetivo. Tem meta, mas não tem objetivo. E o propósito? O propósito está relacionado com a motivação pela qual se busca um objetivo. O propósito é aquilo que estou imbuído ao me envolver em alguma direção. O propósito está relacionado com a finalidade. A finalidade é algo intrínseco. A natureza do propósito de ser, que age em direção às suas metas e objetivos. Entende? Propósito é a motivação. É a razão pela qual você faz o que faz. É a razão pela qual você atinge a sua meta e você busca seus objetivos. Por isso, transcender é encontrar o propósito. A meta é diferente do propósito. É o propósito que te leva à meta. É o propósito que te leva ao objetivo. É o propósito, ele está imbuído da finalidade, a razão por que as coisas são feitas. Você pode chegar a um objetivo com um propósito diferente. Você pode chegar a uma meta, mas seu propósito é diferente. Por isso, entenda isso. Muitas pessoas vão chegar em algum lugar, mas o propósito dele não é verdadeiro. O propósito dele, a natureza pela qual ele insistiu e buscou aquilo, não foi legítimo. E Paulo diz que na carreira nós temos que correr e nós ganhamos quando lutamos ou quando corremos legitimamente. A legitimidade da nossa vida é quando nós encontramos o propósito. Por isso, eu vou repetir para você, e deixa eu ser talvez um pouco rude, como um caboclo do Pará. Deixa-me usar um pouco da minha caboclês nesta noite. Qual é a sua meta? Qual é o seu propósito? O que você entende sobre a vida? Está cansado? A vida já não te satisfaz? O que você faz aqui? Por que você vem aqui? O que você quer aqui? Qual é o propósito que você tem em existir aqui, em estar aqui? É para pensar sobre isso. Entenda isso. Porque é isso que vai, é entender isso, é que vai fazer com que a gente encontre a verdadeira razão de por que cada um de vocês está sentado nessa cadeira, escutando um caboclo do Pará de cabeça branca ministrar. Senão isso aqui, daqui uns dias, não vai ter sentido para você. Isso aqui não vai ter nenhum propósito para você. Isso aqui não vai ter nenhuma intenção no seu coração. Você vai desfalecer. Você vai ficar para trás. Você vai desmontar. Você vai encontrar N razões nesta vida. Ou a vida vai te dar N razões para você sair do seu propósito. Por isso, encontrar o significado da vida é se tornar naquilo que eu serei para sempre. Se eu sou um camarada chato hoje, e eu vou continuar sendo chato, e eu não melhorar, e não deixar de ser chato, eu vou ser chato o resto da vida. E se eu não conseguir entrar no céu sendo chato, eu vou ficar de fora, um chato fora do céu. Eu preciso melhorar. Vou repetir, eu preciso melhorar. Eu tenho que entender o que Paulo entendeu. O Evangelho me traz metas, o Evangelho me traz propósito, o Evangelho me traz sentido para viver. E muitas vezes na vida eu vou ter perdas, mas eu entendo perdas e eu continuo avançando. Tem dias que eu perco, mas tem dias que eu começo a ganhar algumas coisas. E ainda que eu ganhe tudo que eu ganhar aqui, seja um aplauso, seja um louvor, eu entrego àquele que merece honra, que merece glória, que merece louvor e que merece adoração. Eu encontrei o sentido da vida. Quando eu me levantar amanhã pela manhã, eu vou me alegrar nele. E vou sorrir para a vida. Eu vou olhar para umas flores que tem ali no quintal de casa.